Será que a igreja brasileira precisa passar por uma perseguição ferrenha para botar muito crente de joelho? Será que a igreja atual está negociando seus princípios e valores com uma nova Roma atualizada e informatizada? Minha gente linda, antes de começarmos aqui, eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui em nosso canal, por favor, tá bom? Nos ajude aí, tá? Coopere, se inscreva em nosso canal e dê o like aí, para continuarmos aqui postando vídeos, temas maravilhosos e ensinos da palavra de Deus a muitas pessoas que precisam ouvir, querem ouvir e amam ouvir a palavra do Senhor. Tá bom? Combinado? Que o Senhor te abençoe. Minha gente, nós começamos a falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse que estava ali na Ásia, província romana, tá? Falamos da igreja de Éfeso e agora sobre a igreja de Esmirna, ok? Esmirna, que o significado é mirra, e essa cidade hoje tem 3 milhões de habitantes, uma grande cidade. É claro que essa cidade está localizada ali na região da Turquia, um lugar lindíssimo, tá? Da Turquia. E como boa parte da Turquia, há vários lugares, cidades, pontos turísticos lindos, lindos demais ali naquela região da Turquia. Bom, a própria Esmirna possui aí uma arquitetura histórica, tá? E esta cidade é de uma importância cultural e religiosa. Agora, se a igreja de Éfeso, de qual falamos no vídeo anterior, é da era apostólica, a igreja de Esmirna é a igreja dos mártires. Vamos ler a palavra do Senhor? Apocalipse, capítulo 8, versículo 2 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Jesus é o Alfa e o Ômega, aquele que foi morto e reviveu, aquele que vive para todo sempre. Morreu por nossos pecados, mas ressuscitou ao 3º dia e continua vivo para todo sempre. Você crê? Ele é o primeiro e último, ele é o Alfa e o Ômega. Eu sei as tuas obras, eu sei o que está por trás das cortinas, o que acontece nos bastidores da igreja. Eu sei quem é quem, tá? Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Eu sei os problemas que vocês estão enfrentando, eu sei as perseguições, tá? Porque servir a Jesus Cristo não significa estarmos isentos de problemas, de perseguições e de dificuldades. Claro que não, tá? Jesus disse que, com certeza, passaríamos por aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluias! Então vamos continuar a nossa leitura, tá? Eu sei as tuas obras e tribulação, pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que dizem ser judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Não tema com as coisas que há de vir. Se a sua confiança está em Cristo, então não se preocupe, tá bom? Maior é o que está em nós, tá? Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação aí de 10 dias. Tribulação de 10 dias aqui, tá? De 10 dias, perdão, não são 10 dias literais, tá? Segundo algumas interpretações, 10 dias aqui são elevações, movimentos, né? De perseguições, tribulação. É um tempo completo, ok? É um tempo completo. Até os dias de Constantino se aliançar com a igreja, ok? Bom, a igreja de Esmirna, aqui ela não é censurada por Cristo, tá? Ela não é censurada. Aí vem a promessa do Senhor Jesus: ser fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte aqui também não é morrer de velhice não, tá? Ficar bem velhinho para morrer. Mas ser fiel até a um determinado momento em que a perseguição, a tribulação estreitar tanto ao ponto de levá-los ao matadouro, ao ponto de levá-los a uma arena, ao ponto de levá-los a uma decapitação. Até nestes momentos, ser fiel até a morte. Tá bom? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não herdará o dano da segunda morte. Bom, a igreja aqui de Esmirna não é censurada por Cristo, mas Jesus aqui ressalta as boas qualidades dessa igreja. Ele elogia a igreja aqui de Esmirna, um povo que servia a Cristo em meio às perseguições, sem temer o porvir. Um povo fiel, servindo a Cristo em meio às perseguições. E essa igreja aqui, né, ela é oprimida por uma perseguição, por um legalismo, por uma injustiça tamanha, tá? Por um terrível massacre. Mas observe tamanha fidelidade desta igreja, mesmo sendo jogada em arenas para entreter o circo de Nero. Observe a tamanha fidelidade desse povo. Estão sendo massacrados, mas no compromisso de manter a semente viva do evangelho dentro deles. Uma fé, sabe, uma perseverança exemplar para várias gerações, mantendo sempre a semente do evangelho viva dentro deles. Tudo isso em meio às perseguições, tribulações, decapitações, jogada em arenas, continuam firmes. Agora, será que a igreja brasileira precisa passar por uma perseguição ferrenha para botar muito crente de joelho? Ao contrário da igreja de Esmirna, que não negociou com Roma e não cedeu a Roma, será que a igreja atual está negociando seus princípios e valores com uma nova Roma atualizada e informatizada? Onde não precisa mais de açoites, não precisa mais de arenas para serem esmagados, porque tudo que esse sistema maligno precisa é de uma mente vazia, onde pode ser armazenado todo tipo de lixo, pois assim fica melhor para eles. A mente tão ocupada deste presente século, as coisas, as malignidades deste mundo, aos próprios interesses, onde há lugar é um triplex na mente de muitos, impedindo o conhecimento da verdade. Porque no dia que chegar ao conhecimento da verdade e trilhar por este caminho, significa que o evangelho tocou no subconsciente. E é nesse processo de metanoia que surge essa conversão genuína. Então hoje eles não precisam de um espaço, de uma arena geograficamente falando, porque essa arena aqui tem sido ocupada por diversas coisas inúteis, sem nenhuma utilidade, sem raiz, sabe, cheio de malignidades, dos próprios interesses, e vai cada vez se distanciando de Cristo, do amor de Cristo, do evangelho de Cristo, dos princípios, vai negociando princípios e valores em todo o tempo. E eu pergunto novamente, será que a igreja brasileira precisa passar por uma perseguição ferrenha para colocar muitos crentes de joelhos? Como nós lemos, a igreja de Esmirna não é censurada por Cristo. Ele ressalta as boas qualidades dessa igreja, ele elogia essa igreja e faz uma promessa a essa igreja. Inicia falando quem ele é, para todas as igrejas aqui. Inicia falando quem ele é. Está no controle da história. Conhece os bastidores. Conhece os problemas e as dificuldades que a igreja está enfrentando. Mas existe uma promessa, tá? A promessa é da coroa da vida. A promessa deles serem fiel até a morte é não sofrer o dano da segunda morte, mas morar no céu com o Senhor. Creio que existem igrejas que estão passando por dificuldades ou se contaminaram como algumas dessas igrejas aqui, mas também acredito em igrejas que passam por problemas, mas são fiéis como a igreja de Esmirna.
Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe sempre, tá? Não esqueça de se inscrever aí em nosso canal, tá bom? E dê um like, nos ajudem. Próximo vídeo, a Igreja de Pérgamo. Um abraço.